Você pode achar que sabe tudo sobre suas estrelas favoritas de Hollywood, mas e se houver alguns detalhes que você perdeu? A verdade é que existem atores icônicos cujas mortes passaram despercebidas e suas histórias permanecem escondidas nas sombras. Neste vídeo, estamos revelando os contos não contados de 31 lendas de Hollywood, atores que você talvez não tenha percebido que partiram, e os detalhes chocantes sobre sua idade e causa de morte que você pode ter esquecido. Prepare-se para se surpreender. E se você gosta de descobrir o lado esquecido de Hollywood, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Entre os incontáveis talentos que Hollywood presenteou o mundo, poucos deixaram uma marca tão profunda quanto Alan Rickman. Conhecido por sua voz aveludada e presença imponente, Rickman fez a transição de uma carreira bem-sucedida em design gráfico para a atuação, onde se consolidou como um dos intérpretes mais versáteis de sua geração. A carreira de Rickman decolou quando ele fez sua estreia no cinema como Hans Gruber em Duro de Matar, 1988, um papel que redefiniu os vilões no cinema. Ao longo dos anos, ele demonstrou seu talento com atuações icônicas em Razão e Sensibilidade, 1995, Amor Real, 2003, e, claro, como Severus Snape na série Harry Potter. Sua interpretação de Snape foi particularmente comovente, revelando camadas de complexidade que lhe renderam admiração tanto de fãs quanto de críticos. Mas nos bastidores, Rickman era um homem privado e introspectivo. Seu relacionamento de 40 anos com Rima Horton foi uma âncora constante em sua vida, embora o casal tenha se casado discretamente em 2012. Enquanto sua carreira estava em ascensão, Rickman enfrentava suas próprias dificuldades, incluindo a pressão da fama e os danos físicos causados pela profissão. A tragédia aconteceu em 2015, quando Rickman foi diagnosticado com câncer pancreático. Sempre o profissional, ele continuou a trabalhar enquanto mantinha sua doença em segredo, demonstrando uma dedicação incansável ao seu ofício. Em 14 de janeiro de 2016, o mundo perdeu Alan Rickman aos 69 anos. Sua morte deixou um vazio no coração dos fãs, que haviam aprendido a valorizar seu espírito, elegância e talento notável. O legado de Alan Rickman permanece imortal, entrelaçado nos personagens inesquecíveis que ele trouxe à vida e no impacto indelével que teve na arte de contar histórias. De estrelas em ascensão a ícones caídos, Hollywood viu suas histórias de partir o coração, e a jornada de Brittany Murphy permanece uma das mais trágicas. Conhecida por sua energia contagiante e sorriso radiante, Murphy iluminou as telas no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, tornando-se uma figura querida tanto na comédia quanto no drama. O papel de destaque de Murphy como a desajeitada, mas adorável Ty em As Patricinhas de Beverly Hills, 1995, a tornou uma favorita instantânea dos fãs. Ela continuou a mostrar sua versatilidade em filmes como Meninas Interrompidas, 1999, 8 Milhas, 2002, e Garotas do Alto, 2003. Seja interpretando uma alma atormentada ou uma protagonista cômica, as performances de Murphy eram imbuídas de uma vulnerabilidade que cativava o público. Por trás das câmeras, Murphy lutava para encontrar estabilidade. Uma série de relacionamentos fracassados, as pressões de Hollywood e o escrutínio das revistas de fofoca cobram seu preço. Seu casamento com Simon Monjack, em 2007, gerou controvérsia, com rumores sobre sua influência na carreira e na vida dela. À medida que seus papéis começaram a diminuir, Murphy enfrentava crescente estresse e problemas de saúde, mas continuava otimista, determinada a recuperar seu lugar em Hollywood. A tragédia aconteceu em 20 de dezembro de 2009,
quando Brittany Murphy foi encontrada sem resposta em sua casa em Los Angeles. Ela tinha apenas 32 anos. A causa oficial da morte foi pneumonia, anemia e uma combinação de medicamentos prescritos, embora sua morte ainda permaneça envolta em especulações e tristeza. 5 meses depois, seu marido Simon Monjack morreu em circunstâncias semelhantes, aprofundando o mistério e a dor em torno de sua morte prematura. Também nesta lista, Philip Seymour Hoffman permanece como um lembrete perturbador, tanto do brilho quanto da fragilidade do espírito humano. Sua capacidade de se transformar em qualquer personagem lhe rendeu aclamação como um dos melhores atores de sua geração. Mas suas batalhas pessoais contaram uma história bem diferente dos triunfos de sua carreira. A ascensão de Hoffman ao estrelato foi construída sobre uma base de talento extraordinário e dedicação. Começando com papéis menores no início dos anos de 1990, ele ganhou reconhecimento por suas atuações em Boogie Nights, 1997, e o talentoso Ripley, 1999. Sua interpretação sutil de personagens problemáticos e profundamente humanos se tornou sua marca registrada. Em 2005, Hoffman ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel em Capote, onde incorporou o enigmático escritor com precisão inigualável. Outras atuações notáveis em Dúvida, 2008, O Mestre, 2012, e a série Jogos Vorazes solidificaram seu status como uma lenda do cinema. Apesar de seu sucesso profissional, a vida pessoal de Hoffman foi marcada por uma luta constante contra o vício. Pai dedicado de 3 filhos com sua parceira de longa data, Mimi O'Donnell, Hoffman tentava equilibrar sua carreira e vida familiar. No entanto, o peso de suas dificuldades cresceu ao longo dos anos. Após um longo período de sobriedade, ele teve uma recaída em 2013, um ponto de virada que prenunciou a tragédia que estava por vir. Em 2 de fevereiro de 2014, Philip Seymour Hoffman foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York devido a uma overdose acidental de drogas aos 46 anos. A notícia causou um choque em Hollywood, e além, enquanto fãs e colegas lamentavam a perda de um talento único. A morte de Hoffman deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica, um lembrete doloroso das lutas humanas que muitas vezes passam despercebidas. Quem poderia esquecer os emocionantes e rápidos momentos da franquia Vingadores? No entanto, por trás do volante desses filmes icônicos estava Paul Walker, um ator talentoso cuja vida era tão vibrante quanto os personagens que interpretava. Conhecido por seu charme, humildade e amor por aventuras emocionantes, a história de Walker é uma história de estrelato, humanidade e perda prematura. Walker começou sua carreira na década de 1990, com papéis em TV e partes de apoio em filmes como Pleasantville e Varsity Blues. Seu grande sucesso veio em 2001 com Vingadores, o desafio final, quando interpretou Brian O'Connor, um policial disfarçado envolvido com o mundo das corridas de rua. O papel catapultou Walker para a fama internacional, tornando-se uma figura querida no cinema de ação. Entre os lançamentos da franquia, Walker explorou outros gêneros com filmes como Into the Blue, 2005, e Eight Below, 2006, mostrando sua versatilidade como ator. Fora de Hollywood, Walker levava uma vida cheia de propósito e aventura. Como um pai dedicado de sua filha Meadow, ele valorizava seu papel de pai acima de tudo. Ele também era filantropo, fundando o Reach Out Worldwide, uma organização sem fins lucrativos focada em ajuda humanitária. No entanto, equilibrar sua carreira exigente com compromissos pessoais não era fácil. Walker frequentemente expressava suas dificuldades com as pressões da fama e seu desejo de uma vida mais simples. Tragicamente, em 30 de novembro de 2013, a vida de Paul Walker foi interrompida em um devastador acidente de carro.
Viajando como passageiro no Porsche Carrera GT de um amigo, o veículo perdeu o controle e atingiu uma árvore, pegando fogo. Walker tinha apenas 40 anos. Sua morte causou um choque no mundo, deixando fãs e colegas lamentando a perda de uma estrela brilhante que se foi cedo demais. Em seguida, nesta lista, encontramos um talento que redefiniu o que significava incorporar um personagem. Heath Ledger, lembrado por suas performances inovadoras, especialmente como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, deixou uma marca indelével em Hollywood, apesar de sua vida tragicamente curta. Sua história é uma de promissora imensidão, criatividade brilhante e um final comovente. Ledger iniciou sua carreira em sua Austrália natal, estrelando programas de TV como Roar antes de fazer sua estreia em Hollywood. Seu papel de destaque veio em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, 1999, onde seu charme carismático conquistou o público. A partir daí, ele migrou para papéis mais sérios em Coração de Cavaleiro, Monsters Ball e o aclamado Brokeback Mountain, 2005, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar. Seu papel mais icônico, no entanto, veio como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, onde ele entregou uma performance tão perturbadora e transformadora que redefiniu os vilões dos quadrinhos. Off-screen, Ledger era um homem profundamente introspectivo. Um pai dedicado de sua filha Matilda, com a atriz Michelle Williams, ele tentava equilibrar sua arte com a vida pessoal. No entanto, as pressões da fama e a intensidade de seus papéis começaram a pesar sobre ele. Ledger frequentemente falava sobre o custo mental e físico de suas performances, especialmente a preparação para o Coringa, que envolvia o isolamento e a imersão na mente caótica do personagem. Em 22 de janeiro de 2008, Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York devido a uma overdose acidental de medicamentos prescritos. Ele tinha apenas 28 anos. A notícia chocou o mundo pouco antes do lançamento de O Cavaleiro das Trevas, que lhe rendeu postumamente o Oscar de melhor ator coadjuvante. Agora vamos lembrar de um homem cujo riso era contagiante e cujo talento não conhecia limites: Robin Williams. Um mestre da comédia e uma potência no drama, a vida de Williams foi tão complexa quanto os personagens que ele trouxe à vida. Sua história é uma mistura de triunfos, lutas e uma despedida de partir o coração. Williams apareceu na cena no final dos anos 1970 como o excêntrico alienígena Mork em Mork and Mindy. Sua energia ilimitada e rapidez mental fizeram dele uma estrela instantânea. Ao longo dos anos, ele entregou performances icônicas em filmes como Bom Dia, Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos e Uma Babá Quase Perfeita. Seu papel como Sean Maguire em Gênio Indomável, em 1997, lhe rendeu um Oscar, mostrando sua incrível versatilidade como ator. Seja fazendo o público rir ou emocionando-o até as lágrimas, Williams tinha uma habilidade única de se conectar com os espectadores de uma forma profundamente pessoal. Por trás dos holofotes, Williams lutava contra demônios pessoais. Um pai e marido devotado, ele adorava sua família, mas enfrentava desafios com vícios e saúde mental. Após anos de sobriedade, ele teve uma recaída no início dos anos 2000, uma batalha sobre a qual falou abertamente. Apesar do sucesso, Williams enfrentava sentimentos de isolamento e insegurança, muitas vezes mascarando sua dor com humor. Em 2014, Williams foi diagnosticado com demência de corpus de Lewy, uma doença neurológica progressiva que causava sintomas debilitantes e confusão. Em 11 de agosto de 2014, o mundo ficou devastado ao saber que Robin Williams havia tirado sua própria vida aos 63 anos. A perda foi profunda, deixando fãs e colegas de luto por aquele que trouxe tanta luz às suas vidas. Vamos agora direcionar nossa atenção a um herói tanto na tela quanto fora dela, Chadwick Boseman.
Conhecido por interpretar ícones e criar um dos personagens mais amados da Marvel de todos os tempos, a vida de Boseman foi um testemunho de resiliência, propósito e força silenciosa. A jornada de Boseman na atuação não foi apenas uma carreira, foi um chamado. Após estudar direção e atuação, ele começou a criar papéis que carregavam peso e significado. Seu grande momento chegou em 2013, onde ele interpretou Jackie Robinson, trazendo à vida a coragem da lenda do beisebol. Isso não foi apenas atuar, foi contar uma história com alma. O mesmo pode ser dito sobre sua interpretação de James Brown em Get On Up, 2014, onde Boseman capturou o fogo e a complexidade do Deus do Soul. Então veio Pantera Negra, 2018. Um fenômeno cultural que redefiniu o que um super-herói poderia significar. Como o Rei T'Challa, Boseman não apenas atuou, ele inspirou, criando um símbolo de esperança para milhões ao redor do mundo. Fora das câmeras, Boseman viveu com dignidade silenciosa. Casado com Taylor Simone Ledward, ele manteve sua vida pessoal extremamente privada, valorizando os momentos com seus entes queridos em vez dos holofotes. Mas por trás de seu sorriso radiante, estava um homem lutando contra uma batalha invisível. Em 2016, Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio 3, um diagnóstico que ele manteve em segredo, mesmo enquanto a doença avançava. Através de cirurgias e quimioterapia, ele continuou a entregar algumas das performances mais poderosas de sua carreira, nunca deixando que a doença o definisse. Em 28 de agosto de 2020, Chadwick Boseman faleceu aos 43 anos. A notícia chocou o mundo, pois fãs e colegas perceberam a força que ele deve ter tido para trabalhar enquanto lutava contra o câncer. Sua morte não foi apenas uma perda para Hollywood, mas para uma geração que viu nele um verdadeiro herói. O legado de Chadwick Boseman não está apenas nos filmes que ele deixou para trás, está no impacto que ele causou como artista e ser humano. Ele nos ensinou a lutar pelo que importa, a criar com propósito e a liderar com graça, deixando uma história que continuará a inspirar por muitas gerações. Agora, vamos lembrar uma mulher que se tornou um ícone galáctico enquanto enfrentava suas próprias batalhas internas. Carrie Fisher. Conhecida no mundo como Princesa Leia, sua vida foi uma história complexa e fascinante de triunfo, luta e resiliência. A carreira de Carrie Fisher decolou quando ela assumiu o papel de Leia Organa em Star Wars, 1977. Com sua inteligência afiada e presença imponente, Fisher não apenas interpretou uma princesa, ela redefiniu o arquétipo, dando a Leia uma inteligência feroz e uma força inabalável. Mas Fisher era muito mais do que Leia. Uma escritora talentosa, ela escreveu romances como Cartas de um Abismo, transformando suas lutas pessoais em histórias que ressoavam com autenticidade e humor. Na tela e na página, a voz de Fisher era inconfundivelmente dela, crua e real. Fora das telas, a vida de Fisher estava longe do conto de fadas que muitos imaginavam. Nascida em uma família de celebridades, filha de Debbie Reynolds e Ed Fisher, ela cresceu sob os holofotes da fama. Esse foco, muitas vezes, revelava suas vulnerabilidades, desde batalhas com o abuso de substâncias até o diagnóstico de transtorno bipolar. Ainda assim, Fisher nunca fugiu de suas lutas. Em vez disso, ela as enfrentou de frente, tornando-se defensora da conscientização sobre saúde mental e usando seu humor para desarmar o estigma. Em 27 de dezembro de 2016, Carrie Fisher faleceu aos 60 anos após sofrer um ataque cardíaco. A perda foi ainda mais dolorosa com a morte de sua mãe, Debbie Reynolds. Um dia depois, um trágico testemunho do laço que elas compartilhavam. A morte de Fisher causou ondas de choque no fandom de Star Wars. E além,
enquanto o mundo lamentava a perda de uma mulher que enfrentou seus demônios com coragem e um senso de humor inigualável. Agora vamos fazer uma pausa para lembrar de um homem cujo riso trouxe alegria a milhões e cujo calor o tornou uma figura querida em Hollywood, John Candy. Com sua presença inconfundível e charme contagiante, a carreira de Candy foi um testemunho do poder da comédia para conectar, elevar e nos fazer sentir em casa. A jornada de Candy até a fama começou no mundo da comédia improvisada, onde seu talento natural para o timing e o trabalho de personagem brilharam. Sua grande oportunidade veio nos anos 1980, com o programa de comédia SCTV, mas foi no cinema que ele realmente se tornou um nome conhecido. De papéis como o carismático e atrapalhado em filmes como Férias Frustradas e o Tio Buck até sua memorável atuação como um herói desajeitado, mas adorável, em Cool Runnings em 1993, Candy tinha uma habilidade rara de fazer as pessoas rir, ao mesmo tempo em que tocava seus corações. Ele não era apenas engraçado. Ele era o tipo de ator com quem você gostaria de viajar em uma longa jornada, alguém que se sentia como da família. Fora das câmeras, Candy era um marido dedicado à sua esposa, Rosemary, e um pai para seus 2 filhos. Sua vida pessoal foi marcada por um amor profundo por sua família e sua paixão por ajudar os outros. No entanto, suas lutas com peso e problemas de saúde nunca estavam longe da superfície. Candy sempre foi aberto sobre suas dificuldades com seu tamanho, o que acabou levando a sérios problemas de saúde. Apesar de suas tentativas de perder peso e melhorar sua saúde, as pressões da fama e uma carreira exigente cobraram seu preço. Em 4 de março de 1994, John Candy faleceu tragicamente de um ataque cardíaco aos 43 anos, enquanto estava em uma pausa das filmagens de Wagons East, no México. Sua morte súbita chocou o mundo, deixando fãs e colegas de luto pela perda de um homem que os fez rir por tantos anos. O legado de John Candy vive não apenas nos filmes que ele deixou para trás, mas na maneira como ele fez as pessoas se sentirem. Ele não era apenas um comediante. Ele era um símbolo de bondade, alegria e autenticidade, e sua morte serve como um lembrete da importância da saúde e do bem-estar, mesmo para aqueles que parecem invencíveis na tela. Agora, vamos dedicar um momento para lembrar de River Phoenix, um jovem ator cuja vida terminou muito cedo, deixando um ar de mistério e dor. A carreira de Phoenix estava cheia de promessas, com papéis que mostravam sua profundidade e talento bruto. Mas foi sua trágica morte que se tornaria o momento definidor de seu legado. Em 31 de outubro de 1993, River Phoenix desmaiou do lado de fora do Viper Room em Los Angeles, após sofrer uma overdose de drogas. Ele tinha apenas 23 anos. Sua morte, nas primeiras horas do Halloween, chocou o mundo, deixando seus fãs e colegas atônitos. No entanto, as circunstâncias que envolveram a morte de Phoenix sempre foram envoltas em especulações. Embora a causa oficial tenha sido reportada como overdose de heroína e cocaína, o evento gerou inúmeras teorias da conspiração. Alguns questionaram se realmente foi uma overdose, sugerindo que pode ter havido jogo sujo ou que a morte foi acidental, causada pela mistura de drogas. Outros acreditam que houve elementos do lado mais sombrio de Hollywood envolvidos, com as conexões do Viper Room com figuras controversas alimentando ainda mais essas suspeitas. Apesar das questões em torno de sua morte, uma coisa permanece clara. Phoenix era uma estrela em ascensão, cuja vida foi tomada de maneira trágica e prematura. Sua morte deixou um vazio na indústria do entretenimento, e as teorias da conspiração que cercam sua morte apenas aumentam o mistério de sua vida curta, tornando-a uma que continua a cativar a imaginação do público. O que é que há em um nome como James Dean, que ainda ressoa conosco décadas após sua morte?
A carreira de James Dean, embora breve, foi indiscutivelmente impactante. Em apenas 3 filmes, ele se firmou como a voz de uma geração. Sua interpretação do adolescente desiludido em Vidas Amargas tocou o coração do público, ganhando-lhe o status eterno de símbolo da rebeldia juvenil. Suas atuações em A Leste do Éden e Gigante, na década de 50, revelaram uma profundidade e sensibilidade que mostraram seu imenso talento e alcance. A carreira de Dean foi de potencial, e ele estava prestes a se tornar um dos maiores atores de sua época. Mas o homem por trás da tela era muito mais complexo. Conhecido por sua natureza melancólica, Dean lutava com as pressões da fama e o isolamento pessoal. Embora tenha encontrado consolo na atuação, ele estava frequentemente em conflito com as expectativas do público. Fora de seus papéis, ele tinha uma paixão por carros e corridas. Uma fuga, talvez, do tumulto de sua vida pessoal. Foi atrás do volante, porém, que Dean encontrou seu fim trágico. Em 30 de setembro de 1955, James Dean morreu em um acidente de carro aos 24 anos. Dirigindo seu Porsche 550 Spyder em uma estrada sinuosa, Dean colidiu com outro veículo. Sua paixão por corridas, combinada com sua natureza jovem e impulsiva, o levou por um caminho perigoso que infelizmente lhe custou a vida. A morte de James Dean abalou o mundo. De muitas maneiras, isso só acrescentou a mística de sua persona. Um ator que brilhou intensamente, mas nunca teve a chance de ver o alcance completo de sua carreira. Outra morte dolorosa causada por um carro, e desta vez, foi a perda de Anton Yelchin, uma estrela em ascensão cuja partida prematura deixou o mundo em choque. Com apenas 27 anos, a vida de Yelchin foi tragicamente interrompida em um acidente improvável que parecia impossível de compreender. Conhecido por seus papéis diversos e presença cativante, a carreira de Yelchin já estava em pleno auge. Sua interpretação de Pavel Chekhov nos filmes do reboot de Star Trek mostrou sua capacidade de equilibrar humor e emoção, enquanto seu papel em Like Crazy, 2011, revelou um lado mais profundo e sensível. Yelchin trouxe uma energia refrescante a cada personagem, conquistando a admiração de públicos e críticos. Ele era o tipo de ator cujo potencial parecia ilimitado, com um futuro cheio de oportunidades à sua frente. Fora dos holofotes, Anton levava uma vida longe dos olhos do público, permanecendo centrado e focado em seu ofício. Criado por pais imigrantes russos, desenvolveu um amor pela atuação desde jovem, mas nunca foi do tipo a abraçar a fama. Apesar de seu sucesso, Yelchin frequentemente falava sobre a pressão de corresponder às suas conquistas iniciais e manter sua autenticidade em uma indústria que podia ser avassaladora. Em 19 de junho de 2016, a vida de Anton Yelchin terminou em um acidente trágico e bizarro. Após estacionar seu carro em frente à sua casa, o veículo rolou para trás, prendendo-o contra um pilar de tijolos. Apesar de ser vítima de um problema bem conhecido de recall, o acidente tirou sua vida instantaneamente. E se pensássemos em Natasha Richardson, a primeira coisa que vem à mente pode ser suas radiantes atuações ou sua inegável elegância. Mas sua vida, como os personagens que interpretou, foi cheia de profundidade e sua história tomou um rumo trágico que ninguém poderia ter previsto. Richardson era conhecida por seu talento extraordinário, herdado de uma família de atores. Sua carreira abarcou teatro, cinema e televisão, mas foi no palco que ela realmente brilhou. Sua interpretação de Sally Bowles no cabaré da Broadway lhe rendeu um Tony Award, um reconhecimento de sua habilidade excepcional de dar vida a um personagem com tanta sinceridade e paixão. Além de suas conquistas profissionais, a vida pessoal de Natasha era marcada por uma profunda devoção à sua família. Ela se casou com o ator Liam Neeson em 1994, e eles tiveram 2 filhos juntos. Seu amor pela família era evidente em todas as entrevistas,
e ela sempre falava sobre eles com carinho e afeto. Apesar de seu sucesso, ela buscava privacidade e paz em sua vida pessoal, criando um ambiente forte e solidário para seus entes queridos. Mas em 2009, tudo mudou. Enquanto esquiava no Canadá, Richardson sofreu uma queda aparentemente leve. Inicialmente parecia estar bem, mas algumas horas depois foi levada ao hospital após uma súbita piora em seu estado. Foi revelado que ela havia sofrido uma grave lesão cerebral e 2 dias depois, ela faleceu tragicamente. Sua morte inesperada deixou um vazio profundo, não apenas na indústria do entretenimento, mas nos corações daqueles que a admiravam, especialmente seu marido. Seu legado continua vivo em seus papéis inesquecíveis e no amor que compartilhava com sua família. Agora, vamos refletir sobre o lendário Bruce Lee, um homem que redefiniu as artes marciais e se tornou um ícone global. Com filmes como Enter the Dragon e The Way of the Dragon, Lee levou as artes marciais para o mainstream, quebrando barreiras culturais e estabelecendo-se como uma estrela internacional. Sua presença na tela era eletrizante, sua velocidade e precisão incomparáveis, e sua filosofia das artes marciais, integrando mente, corpo e espírito, ressoava profundamente com o público ao redor do mundo. Lee não era apenas um lutador. Ele era um artista, um visionário que acreditava no constante autoaperfeiçoamento e na fusão das artes marciais com o crescimento pessoal. Nos bastidores, porém, a vida de Bruce Lee era uma mistura de triunfos e desafios. Criado em uma família com uma profunda conexão com a indústria do entretenimento, Lee inicialmente enfrentou ceticismo e racismo, especialmente em Hollywood. Ele lutava para conseguir papéis, muitas vezes sendo estereotipado por sua herança chinesa. Mas, em vez de aceitar essas limitações, ele lutou por papéis mais significativos e, eventualmente, seu talento inegável brilhou, tornando-o um dos atores mais influentes de sua geração. Fora das telas, a vida pessoal de Bruce não foi sem suas dificuldades. Ele enfrentou a pressão de ser um ícone cultural enquanto equilibrava seus papéis de marido e pai. Seu casamento com Linda Lee Cadwell era profundamente amoroso, mas as exigências de sua carreira às vezes sobrecarregavam seu tempo juntos. Ele também era apaixonado por melhorar o mundo das artes marciais, desenvolvendo sua própria filosofia chamada Jeet Kune Do, e constantemente ultrapassando os limites da aptidão física e disciplina mental. Mas apesar de suas incríveis conquistas, a tragédia atingiu em 20 de julho de 1973, quando Bruce Lee morreu repentinamente aos 32 anos. A causa da morte foi relatada como uma reação a um analgésico que ele havia tomado, o que causou um inchaço fatal no cérebro. Sua morte permanece envolta em mistério e gerou inúmeras especulações, desde a controversa maldição da família Lee até teorias da conspiração envolvendo jogo sujo. Independentemente da causa, sua morte prematura deixou o mundo em choque. Brandon, o filho do ícone das artes marciais Bruce Lee, era mais do que o herdeiro de um nome lendário. Ele era um talentoso ator por si mesmo, cujo charme e dedicação ao seu ofício o destacavam. Após anos trabalhando em papéis menores, Brandon se destacou com sua interpretação de Eric Draven em The Crow, um filme que parecia espelhar sua própria vida de maneiras trágicas. O filme era sombrio e angustiante, mas mostrava a incrível gama de atuação de Lee, revelando uma profundidade emocional que transcendia os típicos papéis de herói de ação pelos quais ele era conhecido. Nos bastidores, Brandon era alguém que lutava com o peso de ser filho de Bruce Lee. Embora adorasse o legado de seu pai, ele estava determinado a seguir seu próprio caminho, livre da sombra da lenda das artes marciais. Ele encontrou consolo em sua noiva, Elisa, e era profundamente dedicado à sua família. Mas as pressões da indústria e seu próprio desejo de se provar causaram um impacto. Apesar dessas dificuldades, sua resiliência brilhou,
e ele estava começando a encontrar paz em sua vida pessoal e profissional. Então, em 31 de março de 1993, o mundo foi abalado pela notícia da morte trágica de Brandon Lee. Durante as filmagens de The Crow, uma arma de cena que deveria disparar balas de festim acidentalmente disparou uma bala real, atingindo Lee no abdômen. Ele foi levado ao hospital, mas morreu naquela noite. Com apenas 28 anos, a vida de Brandon foi tragicamente interrompida, e sua morte continua sendo um dos momentos mais angustiantes e misteriosos da história de Hollywood, acrescentando a maldição da família Lee. E se o papel de Farrah Fawcett em The Burning Bed fosse um vislumbre da verdadeira profundidade de seu talento de atriz, embora ela seja para sempre conhecida como Jill Munroe, de Charlie's Angels, foi sua interpretação de uma mulher presa em um relacionamento abusivo que mostrou sua verdadeira força como atriz. A carreira de Farrah Fawcett explodiu na década de 1970 com Charlie's Angels, tornando-a um símbolo sexual global. Mas ela era mais do que um rosto bonito. Ela procurava se afastar do typecasting e assumir papéis desafiadores. Em The Burning Bed, ela fez uma performance poderosa, aclamada por sua profundidade emocional e complexidade. Essa mudança marcou um novo capítulo em sua carreira, um que mostrou que Farrah poderia atuar além do icônico pôster de maiô. Em sua vida pessoal, o relacionamento de Farrah com o ator Ryan O'Neal foi destaque. Embora sua ligação fosse complicada tanto pelo amor quanto pelas turbulências. Mas, nos bastidores, ela enfrentava uma batalha muito mais intensa. Em 2006, Farrah foi diagnosticada com câncer anal. Nos anos seguintes, lutou bravamente contra a doença, documentando sua batalha em Farrah's Story. O documentário revelou sua força, vulnerabilidade e desejo de ajudar outros que enfrentavam desafios semelhantes. Farrah Fawcett faleceu em 25 de junho de 2009, aos 62 anos, após uma corajosa batalha contra o câncer anal. Sua morte, embora profundamente trágica, foi ofuscada pela morte repentina de Michael Jackson, que faleceu no mesmo dia. Enquanto o mundo estava em choque com a perda do rei do pop, a morte de Farrah foi lamentada silenciosamente por aqueles que a conheciam e pelos fãs que reconheceram a imensa força que ela demonstrou em seus últimos anos. Nos meses que antecederam sua morte, Farrah passou por tratamentos extensivos e cirurgias. Ela documentou sua luta contra o câncer de maneira comovente e íntima no documentário de 2009, Farrah's Story, que foi transmitido pela NBC. O documentário revelou sua vulnerabilidade, seus momentos de esperança e as devastadoras realidades de viver com câncer. Apesar de sua batalha pública, Farrah permaneceu resiliente e focada em aumentar a conscientização sobre a doença, mesmo quando sua condição piorava. Agora, vamos lembrar de Patrick Swayze, um homem que conquistou corações com seus papéis inesquecíveis e espírito incrível. Sua interpretação de Johnny Castle em Dirty Dancing o tornou uma estrela, e seu papel em Ghost aprofundou seu legado como um ator versátil. O charme natural de Patrick e sua profundidade emocional ressoaram com o público, tornando-o um destaque tanto em papéis românticos quanto dramáticos. Mas, além de sua fama, a vida de Swayze foi repleta de lutas e vitórias. Fora das telas, a vida pessoal de Patrick era igualmente cativante. Casado com Lisa Niemi por mais de 3 décadas, seu relacionamento foi um verdadeiro testemunho de amor. Eles se conheceram quando Patrick tinha apenas 19 anos e seu vínculo só se fortaleceu com o tempo. Apesar da fama, ele conseguiu manter sua vida pessoal equilibrada, sempre priorizando sua família e seu amor por Lisa. No entanto, sua vida não foi isenta de desafios. Patrick enfrentou demônios pessoais, incluindo uma difícil batalha contra o vício no início de sua carreira, mas conseguiu superá-los com força e perseverança.
Em 2008, Patrick foi diagnosticado com câncer pancreático em estágio 4. Mesmo com a saúde em declínio, ele continuou a trabalhar e viver com coragem notável, recusando-se a deixar a doença defini-lo. Sua luta contra o câncer foi um testemunho de sua força e determinação. Patrick Swayze faleceu em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos. Sua morte deixou um vazio irreparável no mundo do entretenimento. Mas seu legado vive através de seus papéis icônicos e o espírito indomável que ele demonstrou, tanto nas telas quanto na vida. Vamos agora lembrar de Luke Perry, o homem que se tornou o coração de uma geração, não apenas através de seus papéis icônicos, mas pela profundidade de seu caráter, tanto nas telas quanto fora delas. O grande momento de Luke Perry veio quando foi escalado para interpretar o rebelde, porém sensível Dylan McKay em Beverly Hills, 9-2-10. O papel do adolescente introspectivo definiu os anos 90, e Luke rapidamente se tornou um nome conhecido. Sua interpretação de Dylan, dividido entre dois mundos, conquistou os corações de milhões, fazendo dele o epítome da angústia adolescente e do romance. Mas Luke não se contentou em ser estigmatizado. Ele se desafiou com papéis diversos, incluindo uma performance memorável no drama de rodeio 8 segundos, e mais tarde em Riverdale, onde encontrou uma nova geração de fãs como Fred Andrews, a figura paterna forte, mas carinhosa. Nos bastidores, Luke era pai, amigo e um homem que preferia uma vida tranquila longe dos holofotes. Divorciado de sua esposa, Rachel Minnie Sharp, Luke continuava sendo um pai dedicado aos filhos, Jack e Sophie. Apesar de sua fama, ele valorizava a privacidade e permanecia centrado, sempre falando sobre a importância da família e dos relacionamentos genuínos. No entanto, em fevereiro de 2019, tudo mudou. Luke sofreu um AVC aos 52 anos. Foi levado às pressas para o hospital e, por vários dias, fãs e entes queridos aguardaram, esperando por sua recuperação. Tragicamente, em 4 de março de 2019, Luke Perry faleceu. Sua morte repentina deixou um vazio em Hollywood. E o grande lamento de colegas, amigos e fãs foi imenso. O homem que interpretou o adolescente problemático, que se transformava em um pai amoroso, partiu cedo demais. Vamos fazer uma pausa para lembrar de Michael Clarke Duncan. O papel de destaque de Duncan como John Coffey em The Green Mile o catapultou para os holofotes. Sua interpretação de um gigante de coração bondoso com poderes sobrenaturais conquistou os corações de milhões e lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Embora fosse frequentemente escalado para papéis de figura imponente, a verdadeira força de Duncan estava em sua habilidade de interpretar personagens com profundidade, compaixão e vulnerabilidade. Ele era mais do que apenas um homem fisicamente imponente. Era um ator versátil que poderia assumir qualquer papel com facilidade, seja em filmes de ação como Armageddon ou como dublador em clássicos de animação como Kung Fu Panda. Fora das telas, Michael era conhecido por sua personalidade calorosa e generosa. Ele tinha um grande amor pela sua família e não escondia sua afeição por sua noiva, a ex-estrela de reality show Omarosa Manigault. Apesar da fama, ele permanecia centrado e focado em viver uma vida cheia de bondade e humor. Ainda assim, a vida de Duncan não foi sem seus desafios. Estourar em Hollywood nem sempre foi fácil, e ele enfrentou sua cota de obstáculos em um mundo que muitas vezes ignorava o talento devido à aparência física. Mas ele superou esses desafios, conquistando o respeito e a admiração de seus colegas. Em 2012, seu mundo mudou quando sofreu um ataque cardíaco. Embora tenha lutado para se recuperar, as complicações do ataque se mostraram demais. Michael Clarke Duncan faleceu em 3 de setembro de 2012, aos 54 anos.
Sua morte deixou um vazio em Hollywood e nos corações daqueles que o conheceram. Duncan não foi lembrado apenas por seus papéis icônicos, mas pela bondade e força que ele incorporou ao longo de sua vida. Seu legado perdura, nos lembrando do poder da compaixão e do impacto inesquecível que uma pessoa pode causar. E aí está 31 lendas de Hollywood cujas histórias merecem ser lembradas. Seu impacto no cinema é inegável, e embora não estejam mais entre nós, seus legados continuam a brilhar. Se você achou este vídeo surpreendente, não se esqueça de deixar seu like e apertar o botão de inscrição para mais histórias fascinantes do mundo do entretenimento. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.